ouvi um amigo falando assim, eu fiz faculdade, agora eu tenho que ficar postando videozinho no Reels do Instagram? Olá pessoal, vamos lá. Eu quero vir aqui com mais um assunto que me chamou muito a atenção, tá? Ou pelo menos tentar reportar uma situação. Eu acredito que foi na década de 80, entre década de 80 e de 90, né? Na década de 80 tinha muitas pessoas aprendendo, né, a datilografar, ou seja, a utilizar a máquina de escrever. Ainda era muito difundido. Na década de 90, começou a chegar aí os atuais computadores que nós temos hoje, né, vamos dizer assim, e aí começou assim difundir o computador residencial. Existia, por exemplo, quem tinha máquina de escrever, existia uma certa resistência ao computador, né? Não, imagine que isso. Só que o tempo foi passando, né? E aqueles que eram, vamos dizer assim, extremamente apaixonados pela máquina de escrever e achou que a máquina de escrever não ia ser substituída, né? Hoje ele tem talvez ela, né, como uma peça de decoração, tá? Porque a máquina de escrever foi inevitável, mesmo que as pessoas juntassem, né? Mesmo que os apaixonados por máquina de escrever reunissem todo mundo que gostasse e falassem, não, vamos sair aí, fazer uma passeata, fazer um abaixo-assinado para não ter os computadores residenciais. Ninguém segura o progresso. Por que eu estou falando isso? Porque eu ouvi um amigo falando o seguinte, tá? Eu vou classificar isso. Presta atenção aqui em mim agora, eu vou classificar isso como métrica de vaidade, pura métrica de vaidade. Foi o que aconteceu com a máquina de escrever, ou tantas outras situações que vocês sabem também. Eu estou citando a máquina de escrever, sim, porque ela está bem assim recente, vamos dizer, década de 90 e tal, aquela coisa toda, né? Mas nós precisamos tomar cuidado com a métrica de vaidade. Por que essa fala? Porque outro dia eu vi um amigo falando assim, imagina Paulo, eu fiz faculdade, fiz pós-graduação, fiz isso, fiz aquilo, fiz doutorado e agora eu tenho que ficar postando videozinho no Reels do Instagram? Eu fiquei assim, né, eu parei, refleti, pensei, é uma opinião dele e eu entendo desse processo de formação que ele passou, né? Sei lá, passou quase 15 anos aí, faz faculdade, depois faz pós, faz isso, faz aquilo. Mas o que eu diria para vocês é o seguinte, tá? Assim como a máquina de escrever, né, ela é uma peça de decoração, cuidado para a tua faculdade, para o teu conhecimento não virar uma peça de decoração. Se você resistir, tá? À atualidade. Se você falar assim, eu não posto no Reels do Instagram, eu não posto no Face, eu não posto em qualquer outras redes sociais os meus conhecimentos. Parabéns, vai ficar só para você. Tá? E aí eu vou usar uma fala que não é minha, é do Lair Ribeiro, né? Lair Ribeiro ele diz o seguinte, uma caixa ou um baú, aliás, ele usa esse termo, um baú de tesouro, tá? No fundo do mar, que valor que tem? Desde que ninguém tem acesso, ninguém pode chegar lá, tá? É só um baú de tesouro no fundo do mar, não vale nada, não tem nenhuma significância, tá? Assim vai ser o teu conhecimento. Porque, nossa Paulo, né? Você também não, é exatamente isso. Por quê? Porque hoje não é ter conhecimento, é ter resultado com o conhecimento que se tem. Mas como que você vai ter resultado? Desde que você mostre no Reels do Instagram, ou no próprio Instagram, no Stories, em qualquer outra rede social, desde que você mostre para as pessoas que você tem esse conhecimento. Aí entra uma fala, e eu não sei de quem isso aí também, mas é um jargão de marketing que fala o seguinte, quem não é visto não é lembrado. Não é porque é um Instagram, entenda isso, não é porque é o Facebook, não é porque é um LinkedIn, não é porque é um TikTok, é simplesmente porque as pessoas estão lá.
entendeu? Não são as plataformas. A grande maioria, o movimento hoje está lá. As pessoas estão lá. Então, se você falar para mim assim, não, eu não vou postar lugar nenhum, aí eu vou dizer para você, meus pêsames então, porque você está morrendo aos pouquinhos, assim como a máquina de escrever morreu. Tá? Então não usa essa métrica de vaidade, não falar assim, não, eu fiz faculdade e eu não posto. Acompanha a evolução, não tem como parar a evolução, tá? E não tem, lógico, as pessoas têm que estudar, tal. Que nem, por exemplo, hoje, para se ter resultado, certas profissões você não precisa concluir uma faculdade, lá você não precisa nem ter uma faculdade, você tem que ter resultado. Mas que nem, por exemplo, um médico precisa de uma faculdade, um advogado precisa de uma faculdade, vamos dizer, um piloto de avião, ele precisa passar por todo aquele processo do curso e da teoria e prática. Agora, o digital, ele trouxe novas profissões, novas funções aí, uma delas é o que eu estou exercendo hoje. Eu venho completamente do mundo físico e hoje eu migrei para um marketing digital. Tá? Por quê? Porque é difícil, né? Mas a gente tem que agregar novos conhecimentos, a gente tem que evoluir junto, senão nós vamos simplesmente assim, usar a métrica de vaidade, usar a palavra eu sou, eu fiz isso, e aí tem uma fala também que eu acho muito legal, por exemplo, você não é um engenheiro, você está engenheiro. Você, por exemplo, não é um presidente, você está presidente. Você não é um militar, você está militar. Porque vai chegar uma hora que você simplesmente vai deixar aquela função. Ou vai fazer outra coisa ou não vai fazer nada, tá? Mas é extremamente importante, então, você quebrar um pouquinho dessa métrica de vaidade do que você fez, né? Vamos dizer assim, e aceitar as novas tendências, né? Fala assim, não, eu vou postar também sim, em todas as redes sociais. Se é para divulgar o meu conhecimento, vou postar e tá tudo bem, entendeu? Né? Isso não vai diminuir o teu conhecimento, na verdade vai ampliar o teu conhecimento. Eu vejo muitos médicos no TikTok, por exemplo, tá? E ele lá em 15 segundos, tá? Ou agora o TikTok permite mais, né? Permite até, acho que eu não me engano, 3 minutos, né? Mas eles normalmente em 1 minuto e meio ou 1 minuto, eles dão assim... Eles falam de determinados remédios, determinados benefícios. A gente vê, então, muitos médicos, esteticistas e muitos profissionais no TikTok. Fizeram a faculdade? Fizeram, mas e aí? Qual o problema dele estar lá no TikTok divulgando o trabalho dele? Né? Então ele está sendo visto. Por quê? Aonde que você vê hoje? É lá. Né? Aonde que as pessoas vão buscar informação? É lá. Eu fecharia esse vídeo falando o seguinte, você estar no TikTok, você está no Instagram, você está no Facebook, é mais ou menos assim, você conhece um profissional X bom, né? E aí a pessoa fala assim, nossa, eu fui naquele profissional e eu gostei. Então eu chamaria isso de indicação. A melhor indicação hoje que se tem de profissionais são as redes sociais. Por quê? É onde você mostra a sua habilidade, o que você sabe fazer, o que você consegue desenvolver, a transformação que você gera nas pessoas, e isso é extremamente importante. Então, cuidado, tá? Para não transformar realmente o seu conhecimento num baú lá no fundo do mar, onde não vai ter valor nenhum, tá bom? Abraços, até a próxima então. Fica a dica aí, tá bom? Aceita quem quer, tá? Não é crítica, mas eu só tô dando um alerta. Olha, o movimento está nas redes sociais. O boca a boca de antigamente está nas redes sociais. E quem faz o boca a boca? Você mesmo faz seu próprio boca a boca à medida que você mostra seu produto. Tá? Você só está me vendo aqui porque eu tô te falando e eu tô mostrando o meu conhecimento. E é isso. Tá, então a gente tem que evoluir junto com as novas tendências, as novas ferramentas, a tecnologia, seja em qualquer área, medicina, industrial, isso, aquilo, ela evolui muito e as pessoas estão em busca disso. E a evolução, elas nos beneficia e nos propõe, não, nos proporciona, ou melhor dizendo, uma qualidade de vida melhor. Como que eu vou te achar? Como que eu vou saber, por exemplo, se eu estou procurando aí um dentista e eu vejo o próprio dentista lá postando alguma coisa, o que ele fez no paciente dele, eu vou querer saber quem é. Eu falo assim, viu, você atende em qual cidade? Você entendeu? E tem gente que vai, tem gente que sai, viaja mais de 100, 200 km, por quê? Só porque viu o cara lá no TikTok.
viu o trabalho que ele apresentou. Então esse é a antiga boca a boca, né? Que é a indicação. Fulano, você conhece alguém ponta firme nesse assunto? Aí fulano fala, conheço, a ciclano, é bom nisso, nisso, nisso. Aí o pessoal pega e vai, corre todo mundo para lá, né? E é assim que funciona, tá bom? Abraço então, até a próxima dica aí, até mais. Tchau, tchau.